Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui na playlist de ética. A gente continua pensando a primeira parte da ética do Spinoza, de Deus. Não sai daí. Vocês se lembram do primeiro vídeo aqui da playlist da ética, como que o livro A Ética só fala de ética propriamente dita na última parte. Antes a gente está falando de ontologia. E vamos continuar nessa aventura ontológica pensando a natureza divina. E hoje vamos avançar um pouquinho mais nessa noção, nessa natureza divina que o Spinoza está apresentando para a gente. Eu falei que na proposição 11 só, que ele vai provar a existência de Deus. A gente pode se perguntar por que só agora na proposição 11 da parte de Deus ele vai provar a existência de Deus. Isso é uma necessidade da própria construção argumentativa dele, porque a gente precisa chegar na noção de Deus a partir das premissas, a partir das definições. É natural que a gente vá construindo a noção de Deus. E na proposição 11 ele dá uma prova, ele dá 3 demonstrações da existência de Deus, uma por absurdo, outra a priori e outra a posteriori. Eu não vou comentar essas demonstrações, a gente pode ir construindo canais paralelos para ir aprofundando esses conteúdos que vão ficando à parte, né, que a gente precisa avançar. A rigor, eu só peço para a gente retomar aquela noção de que eu falei de que a substância, Deus ou natureza, é composta de infinitos atributos. E cada um desses atributos se manifesta de infinitos modos, tem infinitos modos de manifestação. Então é aquela história do infinito dentro do infinito. E eu fiquei pensando, e ainda existe mais um infinito nessa história, que é o infinito no infinito do infinito. Porque além dos modos serem infinitos, né, existem infinitas maneiras dos modos virem à existência. Então, são infinitos atributos, cada um dos quais tem infinitos modos de expressão, e cada um desses modos de expressão tem infinitas maneiras de se construir, de se arranjar. Existem infinitos arranjos que fazem com que um pensamento surja. Né? Então, essa noção de que você consegue entender essa definição, ela é uma definição inteligível, mas você não consegue imaginar, você não consegue colocar uma imagem. Então, essa distinção de intelecto e imaginação é muito importante. Ele, inclusive, volta nela no escolho da proposição 15, porque eu vou falar aqui um pouquinho exatamente dos desdobramentos dessa noção de Deus que ele apresenta desde das primeiras definições, né, do ente absolutamente infinito. E aí a gente vê na proposição 11 as demonstrações. Eu não vou falar delas agora, já comentei no começo do vídeo, né, que a gente vai poder fazer canais paralelos, podemos ir pensando outras coisas, deixa aí uma sugestão. Eu já vi que tem gente que acompanhando que falou do grupo do Telegram, eu já estou anotado, estou pensando nisso. Outros vídeos vocês podem me pedir, estou aqui para a gente ir realmente sondando isso que é interessante para a gente. Na proposição 12 e 13, ele vai falando de como é indivisível, como que essa substância não se pode dividir, que ela é única. Na proposição 14, ele fala exatamente assim, ó: além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. E o que eu entendo quando ele fala esse além de Deus? Eu estou querendo entender que é uma mensagem contra os nossos preconceitos dogmáticos religiosos, quando a gente pensa, não, isso não é de Deus, não, isso está fora de Deus. Entendem? É uma questão mesmo de que nada está fora de Deus. Fora de Deus não existe nada. E aí na proposição 15, ele diz, tudo o que existe, existe em Deus. E sem Deus, nada pode existir nem ser concebido. Então, essa história de que a matéria, o corpo, não é de Deus. Como assim o corpo está fora de Deus? A matéria não pertence a Deus. Né? E aqui, quando eu falei sobre a gente observar os grandes escolhos que aparecem, que ele vai dando elementos analíticos, ele vai analisando
aquilo que vem surgindo pelo modelo sintético, esse escolho da proposição 15 é muito importante, porque ele vai falar exatamente sobre esse preconceito de que a matéria não é divina. O escolho começa assim: há aqueles que inventam que Deus, à semelhança do homem, é constituído de corpo e mente e que está sujeito a paixões. Mas fica bastante evidente, pelo que já foi demonstrado, o quanto se desviam do verdadeiro conhecimento de Deus. Desconsidero-os, entretanto, pois todos os que de alguma maneira refletiram sobre a natureza divina negam que Deus seja corpóreo, proposição para a qual, além disso, apresentam excelente prova. Pois, se por corpo compreendemos toda a quantidade que tenha comprimento, largura e profundidade e que seja delimitado por alguma figura definida, nada poderia ser mais absurdo do que dizer isso a respeito de Deus, ou seja, de um ente absolutamente infinito. Os argumentos que eles reúnem, para excluir a matéria da substância divina, esses argumentos se baseiam exclusivamente na suposição de que a substância corpórea é composta de partes. Além disso, quem estiver disposto a examinar cuidadosamente a questão, verá que todos aqueles absurdos, se é que são mesmo absurdos, o que não questionarei agora, em virtude dos quais se quer concluir que a substância extensa é finita, não se seguem de maneira alguma da suposição de uma quantidade infinita, mas da suposição de uma quantidade infinita mensurável e composta de partes finitas. E aqui a gente está vendo, essa situação. A gente pode pensar isso aqui assim, dizendo assim, mas da suposição de uma quantidade infinita numerável. Lembram que eu estava falando no último vídeo sobre essências não numeráveis? E que essa noção de que é uma quantidade infinita mensurável, que a gente pode pôr uma régua no cosmo, para saber exatamente a medida dele, é que trava essa nossa capacidade de pensar a Deus com o nosso intelecto além da nossa imaginação. Para poderem concluir que a substância corpórea, que só pode ser concebida como infinita, única e indivisível, é finita, eles a concebem como composta de partes finitas e como múltipla e divisível. Então é o ciclo vicioso que eles fecham com essa suposição. A substância corpórea, enquanto substância, não pode ser dividida. Se alguém, entretanto, perguntar agora por que estamos assim tão naturalmente inclinados a dividir a quantidade, respondo que ela é por nós concebida de duas maneiras. Abstratamente, ou seja, superficialmente, apenas como a imaginamos, ou então como substância, o que só se faz pelo intelecto. Assim, se consideramos a quantidade tal como existe na imaginação, o que fazemos com mais facilidade e frequência, ela nos parecerá finita, divisível e composta de partes. Se a consideramos, entretanto, tal como ela existe no intelecto e a concebemos enquanto substância, o que fazemos com mais dificuldade, então, como já demonstramos suficientemente, ela nos parecerá infinita, única e indivisível. Isso será bastante evidente para todos os que souberem distinguir a imaginação do intelecto. E é legal que eu estou desde o primeiro vídeo que a gente começou a ler a ética, de como que a gente consegue entender sem imaginar. A gente consegue usar a nossa razão independente da imaginação nessa pesquisa. Aí olha só como ele retoma aqui um trecho da nossa história da filosofia. Por exemplo, concebemos que a água, lembra do Tales, nosso amiguinho Tales? Por exemplo, concebemos que a água, enquanto água, se divida e que suas partes se separem umas das outras, mas não enquanto substância corpórea, pois enquanto tal ela não se separa nem se divide. Além disso, a água, enquanto água, é gerada e se corrompe, mas enquanto substância não é gerada nem se corrompe. Esse exemplo da água deixa um pouco mais claro essa noção de como que a substância não é divisível. Você pode separar 2 copos de água, mas você não pode deixar a água fazer com que a água deixe de ser água. Você não dividiu a água enquanto substância, colocando ela em 2 copos diferentes. É esse que é o ponto. Então, ele coloca aqui de novo, na proposição 16, que da natureza divina devem seguir infinitas coisas de infinitas maneiras, que é o que eu falei do infinito, do infinito, do infinito. Na proposição 17, ele continua falando sobre a ação livre de Deus, que só Deus é livre,
Aqui ele fala da diferença de intelecto e vontade, como o intelecto e a vontade em Deus seria completamente diferente do que entendemos por intelecto e vontade no homem. Ele faz até a comparação da constelação Cão com o animal cão, que só iriam se assemelhar pelo nome. E para terminar esse vídeo, eu vou até a proposição 18, em que ele diz que Deus é a causa imanente e não transitiva de todas as coisas. E essa proposição, ela sempre me chamou muita atenção. O que é uma causa? O que ele estaria chamando de causa imanente e não transitiva? E pensando nessa diferenciação de causa imanente para uma causa transitiva, eu pensei no exemplo da semente e da árvore. A semente é a causa imanente da árvore, porque a semente ela se destrói, ela deixa de existir para a árvore vir a existir, mas a semente está na árvore, a semente se transformou naquela árvore. E como seria uma causa transitiva? Eu imagino que seja alguma coisa como: eu sou a causa do meu filho, eu sou uma causa transitiva do meu filho, porque ele passou a ter uma outra existência, que é completamente diferente da existência da semente dentro da árvore, né? A minha contribuição para a existência do meu filho é pontual e ele tem agora toda uma outra vida, independente da minha vida. Então eu sou uma causa transitiva, a existência dele passou por mim, mas não foi a minha transformação, não foi eu que me transformei no meu filho, né? Então isso é uma parte para a gente conseguir entender exatamente como que é essa história de que tudo que existe em Deus. Deus é a causa imanente e não transitiva de todas as coisas. No próximo vídeo eu termino de ler, de comentar as proposições, pretendo ir até a última proposição, para depois ficar comentando o apêndice da parte 1. O apêndice é muito rico na reflexão, na quantidade de coisas que traz para a nossa reflexão. Só antes de terminar, a gente teve no vídeo passado de História da Filosofia sobre o pitagorismo, e hoje a gente volta a falar das essências não numeráveis. Os números, eu percebo que existe uma ordenação que faz com que a gente pense nos números, mas que esses números não sejam como não sejam como um elemento colocado a fórceps na existência, mas que a gente, através do exercício racional, a gente consiga perceber como que o 2 existe no 1. O 2 só é possível após o 1, assim como o 3 só é possível após o 2, e o 4 tem em si o 3, o 2 e o 1, com o acréscimo de mais alguma coisa. E assim a gente vai trabalhando a nossa capacidade de intelecção a partir dos números, sem confundir essa capacidade de intelecção com a nossa imaginação, porque o número já vem articulando a imaginação com a razão. É assim que eu entendo. Então a gente tem aí os elementos para refletir. Vocês podem ver que hoje eu só usei o Spinoza, então eu estou comentando o Spinoza aqui, esses são comentários meus. Se vocês tiverem algum comentador que se alinha com esses meus comentários, coloquem aqui nos comentários para mim, para eu ir descobrindo quem que está falando a mesma coisa que eu, porque eu não acredito estar inventando nenhuma roda aqui, estou só observando e apontando aquilo que eu percebo vir do meu intelecto e estou compartilhando com vocês. A gente conseguir pensar a natureza divina vai nos facilitar a pensar a natureza humana, vai nos facilitar a pensar as leis que regem o nosso comportamento, que é isso que a gente está preocupado na ética, o que determina o nosso comportamento, e as leis da natureza, por nós estarmos dentro da natureza, determinam o nosso comportamento. São as leis da natureza, são as leis de Deus que determinam o nosso comportamento. E a gente precisa conhecer essas leis, a gente precisa conhecer essa substância divina, a gente precisa ter um conhecimento adequado da natureza divina. E aqui, como ele já pincelou, a gente não pode pensar Deus como sendo o ser humano perfeito. A gente pensa a Deus como um ente sumamente perfeito. E é nesse pensamento que a gente tem que desatrelar os nossos preconceitos e a nossa imaginação. Porque senão a gente acaba construindo Deus à imagem e semelhança do homem. E não é isso que a gente quer para ter um conhecimento adequado, tanto da natureza divina, quanto da natureza humana e das leis que regem o nosso comportamento.
porque dessas leis a gente não pode fugir. Porque como foi dito aqui, além de Deus, nada existe. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos refletindo cada vez mais e mais e a gente vai aprofundando. Estou aqui à disposição, estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês se inscrevam, que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Vamos mostrar para esse algoritmo que a filosofia manda ver. Tá ótimo, gente. Forte abraço, tudo de bom.